O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no sábado da 3ª semana da Quaresma e já estamos nos aproximando da metade da Quaresma. Amanhã já será o domingo Letare, o domingo chamado Domingo da Alegria. E então já estamos nos aproximando da metade da Quaresma, de modo que vale a pena uma reflexão de como eu estou vivendo a minha Quaresma. Já que estamos aqui na metade, então fazer uma leitura. Como é que eu tenho vivido esse tempo de maior conversão, esse tempo de luta contra os nossos vícios, esse tempo de prática das virtudes, de uma prática mais intensa das virtudes, este tempo em que eu busco me assemelhar mais a Nosso Senhor. Porque, lembrem-se, não se esqueçam, pelo amor de Deus, o tempo da Quaresma não é simplesmente o tempo em que eu vou praticar, em que eu vou exercer, em que eu vou colocar em ato práticas quaresmais. Jejum, oração e caridade. Não é apenas isso. Aí você diz assim: eu, durante a Quaresma, eu fiz o propósito de rezar o terço às 3 horas da madrugada. Eu fiz o propósito de vir à missa todos os dias de manhã. Eu fiz o propósito de ajudar uma família necessitada. Aí termina a Quaresma, você diz assim: eu cumpri este propósito e ok, estou de boa, cumpri. E lembre-se, essas obras quaresmais, elas são o meio para que eu me una a Cristo, para que eu cresça na caridade, para que eu vença, alcance de Deus a graça e vença os meus pecados. Porque observemos aqui o Evangelho de hoje. O Evangelho diz que 2 homens subiram ao templo para rezar. Então, já estavam cumprindo uma obra quaresmal. Só que um diz aqui que ele, embora ele jejuasse 2 vezes na semana, versículo 12, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Isto é, ele rezava, oração, ele jejuava 2 vezes na semana, penitência, e ele devolvia o dízimo de toda a sua renda, caridade. Isto é, ele vivia as 3 práticas quaresmais, mas
no seu coração, ele desprezava o próximo e ele se achava, por causa do seu orgulho, ele se achava de alguma maneira que tinha direitos diante de Deus. O orgulho matava a caridade e fazia com que houvesse uma certa autossuficiência diante de Deus. Percebe, meus santos, o quanto o orgulho é terrível. Aquelas obras que ele praticava, que eram boas, a oração, o jejum e a caridade, a devolução do dízimo, que eram obras boas, mas como no seu coração existia o orgulho não combatido, aquelas obras de nada lhe valiam. Em compensação, o cobrador de impostos, que tinha uma vida errada, que também matava a caridade, porque os vícios, o desregramento, os pecados, eles matam a caridade em nós. Mas existia humildade, isto é, ele diante de Deus, ele se reconhecia pecador. Ele diante de Deus, ele se reconhecia miserável. Ele diante de Deus, ele sabia que não merecia nada, nem sequer ousava, diz a palavra, que nem sequer ousava levantar a cabeça para olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. E diz a palavra que este voltou para casa justificado, isto é, voltou para casa com o coração em paz para o céu. O outro voltou para casa nos seus pecados, isto é, voltou para casa sem ser justificado. Meus irmãos, nós, em todas as nossas obras, em todas as nossas atitudes, nós não podemos nos esquecer de que nós somos miseráveis, de que nós somos pecadores, e isso, essa humildade, ela abrirá as portas para que Deus me conceda outras graças para mim, para que Deus me conceda outras graças e eu possa crescer na prática das boas obras. Mas se eu, mesmo praticando boas obras, eu me ensoberbeço, eu deixo que o orgulho permaneça em mim sem que eu o combata, até aquelas boas obras, que seriam obras boas, que me fariam crescer em Deus, elas são sufocadas pelo orgulho. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz assim, que Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6, ele está aqui citando Provérbios, capítulo 3, versículo 34, que Deus escarnece os soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. E continua então Tiago, capítulo 4, versículo 6, no versículo 7, São Tiago continua: sede submissos a Deus, e o diabo fugirá de vós. Versículo 9: reconhecei a vossa miséria. Versículo 9: já há alguns dias nós temos aqui refletido esta realidade, o que eu não posso me esquecer de que eu sou necessitado da misericórdia de Deus, de que eu não posso me esquecer de que eu sou um pecador perdoado, de que se eu hoje eu não pratico o mal, é por misericórdia de Deus. De que qual é a minha diferença, né? A diferença entre mim e alguém no pecado, né? E um pecador perdoado, é que a graça de Deus
me perdoou, diz Santo Agostinho, me perdoou antecipadamente. Isto é, a graça de Deus impediu que eu caísse naqueles pecados. Mas a diferença de um pecador perdoado e uma pessoa que nunca cometeu aquele pecado é que a um a graça preservou, a outro a graça perdoou, mas a todos fomos tocados pela graça. O fariseu dizia: ainda bem que eu não sou como aquele, versículo 11, ladrão, desonesto, adúltero. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu devolvo o dízimo de toda a minha renda. Percebe aqui o orgulho? Ele se esqueceu de que se ele jejua 2 vezes por semana, se ele devolve o dízimo de toda a sua renda, se ele não é ladrão, se ele não é desonesto e se ele não é adúltero, é por graça de Deus. Mas ele se achava de alguma maneira digno, de alguma maneira autossuficiente diante de Deus. Santa Teresinha, quando na sua comunidade, no Carmelo, ela via alguma irmã cometendo falhas, sendo impaciente, sendo grosseira, falando demais, ela dizia para si mesma: se ela, aquela irmã, tivesse recebido tantas graças como eu recebi, ela já seria santa. E eu ainda não sou. Percebe aqui? Isto é, o reconhecimento do seu nada. Isto é, ela vê a sua companheira de Carmelo e diz: se ela recebesse o que eu recebi, ela seria melhor do que eu. E qual é a nossa atitude quando nós vemos alguém que nos irrita, quando nós vemos alguém que de alguma maneira nos fere com as suas imperfeições? Nós a julgamos e a condenamos no nosso coração. E nós nos lembramos o quê? Que nós somos melhores do que ele, de que nós somos melhores do que ela. Uma atitude totalmente esquecida do quanto nós somos objeto da misericórdia de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. E aí continua aqui, no versículo 10, que o versículo 10 de São Tiago, capítulo 4, versículo 10, é quase que o mesmo do último versículo do Evangelho de hoje. São Tiago diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. E Jesus termina o Evangelho de hoje dizendo: pois quem se eleva será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Meus irmãos, nós estamos no meio desta quaresma. Analisemos como temos vivido este tempo. Temos sido perseverantes, temos combatido os nossos vícios, temos procurado viver o amor de Deus, porque o que Deus quer de nós não é simplesmente que nós façamos aquilo a que nos predispomos. Isto é, eu me predispus a fazer esta e aquela penitência, então eu vou fazer esta e aquela penitência e acabou-se. Não, esta e aquela penitência eu me predispus a observá-las para crescer no amor, para crescer na caridade, para crescer na semelhança a Jesus. O que é que diz a primeira leitura de hoje? Eu quero, Oséias capítulo 6, versículo 6, fácil, né? Fácil de gravar. Oséias 6:6. Eu quero o amor e não os sacrifícios. Eu quero que você cresça no amor. Eu quero que você seja, por amor a Deus, mais paciente com seus irmãos. Eu quero que você seja, diz o Senhor, por amor a mim, eu quero que você perdoe mais. Diz o Senhor, eu quero que por amor a mim, você seja mais paciente.
Eu quero que por amor a mim, você sirva a sua comunidade. Eu quero que por amor a mim, você lute contra os seus vícios. Eu quero que por amor a mim, você ajude os necessitados. Eu quero que por amor a mim, você faça penitência. Eu quero que por amor a mim, você faça as suas orações, porque eu quero o amor, não simplesmente os sacrifícios, porque as obras externas, os fariseus, os judeus faziam, as praticavam, mas continuavam com o coração ruim, com o coração orgulhoso, com o coração cheio de maldade, com um coração semelhante ao coração do diabo. Então não adianta que nós tenhamos obras exteriores, não adianta que nós, se exteriormente observados, sejamos vistos como justos, se por dentro nós somos maus, se por dentro o nosso coração é ruim. Ora, veja aqui, imagine aqui a cena do publicano, do cobrador de impostos e do fariseu. Quem olhasse exteriormente, diria que o fariseu tinha voltado para casa justificado, e o cobrador de impostos continuou pecador, voltou para casa nos seus pecados. Quem exteriormente olhasse, iria dizer que o fariseu era amigo de Deus, e o cobrador de impostos não. Mas Deus olha o coração. E meus irmãos, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que não adianta fazer penitência, que não adianta fazer caridade, que não adianta fazer oração. Eu não estou dizendo isso. Adianta, é bom, é necessário, é importante, é imprescindível que nós rezemos, que nós façamos penitência e que nós tenhamos atitudes de caridade. Mas tudo isso deve ser feito tendo em mente o quê? A transformação do meu coração. Tudo isso eu estou fazendo porque eu quero ter um coração semelhante ao do meu Senhor, porque ao meu Senhor agrada o meu coração e não simplesmente as minhas penitências. Ao meu Senhor agrada o conhecimento de Deus, o amor a Deus, a intimidade com Deus, do que simplesmente os holocaustos. Oséias, capítulo 6, versículo 6, e que nós repetimos na antífona do Salmo responsorial. Eu quero misericórdia e não o sacrifício. Eu quero que você tenha um coração semelhante ao meu, misericordioso, e não que você simplesmente tenha obras, mas não tenha um coração semelhante ao meu. Que nós hoje então, meus santos, neste sábado, em que nós nos voltamos frequentemente para Nossa Senhora, que nós peçamos a Nossa Senhora que ela nos ensine esse caminho da identificação ao seu filho. Ela que tão bem conhece o seu filho, que ela nos ensine a ser parecidos com ele, que ela nos ajude a crescer na semelhança a nosso Senhor. Quando você receber a comunhão, que você, ao voltar para o seu banco, você diga: minha mãe, eu estou com teu filho aqui dentro de mim, me ajude a recebê-lo com dignidade, me ajude a me deixar guiar pela santíssima vontade dele. Jesus, o Senhor que está aqui no meu peito, ensina-me a te amar, ensina-me a viver com sabedoria as orações que eu tenho feito, as penitências que eu tenho praticado, que a caridade, quando eu fizer, que eu não a faça para me exibir, e nem a pratique para ter direito diante de ti, mas que eu apenas faça a caridade, porque é uma resposta a tantos bens que de ti eu tenho recebido. E eu tenho certeza, meu santinho, minha santinha, se você entrar nesse caminho, eu tenho certeza que aqui no meio desta quaresma, você poderá ver que por graça de Deus,
já deu alguns passos. Mas digamos que você diga assim: ah, padre, mas olha, eu olho para a metade da minha quaresma e vejo que eu fiz tudo errado, que eu me esqueci de tudo isso e eu estou vivendo apenas as obras exteriores. Pois bem, então recomece. Saiba que nosso Senhor, Ele quer o seu coração mais do que você quer dá-lo a Ele. Então diga: Senhor, eu não mereço, porque eu já perdi metade dessa quaresma, mas confiando na vossa misericórdia e não nos meus merecimentos, eu te peço a graça de viver bem essa metade que me espera. Não desanime, não deixe que o desânimo, o desespero tome conta do seu coração. Lembre-se que aquele que quer ser amado, Ele está derramando sobre nós o seu amor. Então recebamos o amor de Deus e vamos lá. Se você está aqui neste caminho, neste movimento, vamos continuar. Se você vai recomeçar agora, olhe para a misericórdia de Deus, e da misericórdia de Deus espere tudo e tenha confiança e entre nesse caminho de viver as obras exteriores, mas pedindo a graça, a sua transformação interior. Eu quero o amor e não os sacrifícios, o conhecimento de Deus, o amor de Deus, mais do que simplesmente os holocaustos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.